Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, versículo 25, que diz assim: a solicitude pela vida. Glória a Deus. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, o quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observeis as árvores do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro. Contudo, o vosso Pai celeste o sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as ervas, as árvores? Qualquer de vós, por ansioso que esteja, podeis acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Por quê? Andeis ansioso, quanto os que as vestuárias. Eita Jesus! Considerei como cresce o lírio do campo, e eles não trabalham nem fia. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a árvore, a erva do campo, eita Jesus, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homem de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de beber ou que comermos, vestirmos, porque os gentis é que procura todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe a necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos será acrescentado. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você viu só a trava? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Mas é assim, quando Deus manda uma palavra que Ele quer abrir o nosso entendimento, sempre tem muita barreira e obstáculo, que é para você não ter o entendimento. Porque buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Quando é que a gente busca em primeiro lugar o reino do céu? Nós estamos preocupados com a nossa conta para pagar, é com o nosso filho, é com o marido, é com a casa para limpar, é com a comida para preparar. Gente, normalmente nós estamos colocando sempre Deus no último lugar. Quando a gente já bateu a cabeça, se cansou, que já não tem mais nada para fazer. Aí a gente diz, meu Deus, o que eu vou fazer? E é por isso que a gente sofre desse jeito. Porque, em primeiro lugar, que é o primeiro? É aquele que está na frente, não é não? Mas a gente sempre deixa ele no último. Se ele é o pai da sabedoria, do entendimento, da inteligência, então por que nós não vamos buscar aquele que tudo pode nos ensinar, que toda porta que precisamos pode ser aberta por ele, para nós? Mas a gente, o inimigo da ansiedade, o inimigo da preocupação,
Ele sempre está ali dizendo, vai, faz isso, vai, faz aquilo. Não busca, porque tu tá pensando o quê? Se tu não trabalhar, tu vai cair do céu? Não, se mexe, tu não, se vira, tu não é quadrada, não é não? É desse jeito que acontece. Mas Deus está dizendo que nem as árvores do céu. Tu já viu um passarinho trabalhando? Uma águia trabalhando? Não, o trabalho dela é só descer, ela faz aquele vouzão, sabe? Sobe, vai lá e pega aquele salmão delicioso, fresquinho, chega, vai se batendo assim, para ela levar lá pro topo do monte para ela comer. E os passarinhos, eles sabem a época, eles migram de um canto para outro, porque eles sabem a época que tem a colheita, que tem um fruto que ele quer comer. Por quê? Porque Deus dá direção para eles. Aí eles vão. Mas eles não trabalham. Eles só obedecem aquela direção e vai. E nós? E nós? A gente faz assim? Não. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. É só assim. E não faz aquilo que Deus manda. E é por isso que a gente sofre, 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 apanha, apanha, a cara é ralada no cascalho, no asfalto. E aí, quando a gente não tem mais força, é que a gente clama. Clama antes e vai depois. E sempre aquele lugar, liga primeiro e vai depois. Liga lá, 002, joelho no chão, clama, liga pro telefone de Deus, que nunca está ocupado e não tem fila. Jamais vai dizer assim, temporariamente desligado, ou então esse telefone está fora de área, ou se não, volte amanhã, porque hoje a agenda está lotada. Deus jamais vai falar um negócio desse. Uma vez eu cheguei numa igreja e estava lá assistindo o culto. Claro que eu vou para a igreja assistir um culto, né? Isso é óbvio, claro e evidente. Estou lá bem sentadinha. Eu era ainda recém-convertida. Estou lá sentada. Eu sentava sempre na última fila, na última. Mas eu sempre fui uma pessoa que fome, sabe, fome de Deus? Fome de Deus. Eu sempre fui uma pessoa que tive fome de Deus. Sempre, sempre. Sempre o meu negócio com Deus não dá para explicar, tem que viver. Sempre foi aquela coisa assim, que até minha mãe e papai diziam que eu não era normal, porque sempre eu falava com uma intensidade que não era normal. Lembra quando o pequeno Jesus estava lá, pregando lá no templo, que todo mundo dizia assim, mas como é que ele prega com essa convicção, desse jeito, com essa... Sabe? É assim, a pessoa que é chamada, que ela é desse jeito que faz, a gente tem aquela convicção, aquela certeza que é desse jeito, e é mesmo. Aí eu tô lá sentada, terminou o culto, tô indo embora. Aí o pastor, ei, irmã, eu quero falar com a senhora. Parei, o que foi? Deus está dizendo assim, ó, depende de mim para a senhora depender dele. Mas eu ainda não conhecia Deus assim, sabe? Assim mesmo, com aquela intimidade, assim. Eu tinha aquele sentimento aqui dentro, mas não tinha ainda aquela intimidade. Eu falei, tá bom, porque eu sempre fui uma pessoa que eu confiava em primeiro eu, depois eu, terceiro eu confiava nas outras pessoas. Sempre assim, eu confiava naquilo que eu tinha na mão. Não naquilo que a pessoa me dizia, não, tu pode acreditar porque eu vou fazer isso. Não, é ruim, é? Não, de jeito nenhum. Eu tenho, então eu confio. Se eu não tenho, eu não confio. Era assim que eu era. E assim eu fui crescendo e sempre com esse entendimento. Eu falei, tá bom. Mas eu falei, mas como é que eu vou confiar se eu não conheço? É que a gente não conhece a Deus, mas Ele nos conhece. Antes que você, ainda quando você estava informe no ventre da tua mãe, Ele já sabia qual era a cor dos teus olhos, a cor do teu cabelo, que jeito, as coisas que você ia gostar e as coisas que você não ia gostar. Porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas. Aí tu fala assim, mas como que eu vou depender de Deus? Se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Se eu não correr atrás, quem vai correr por mim? Porque é eu que tenho que fazer, porque é eu que tenho que fazer, porque é tudo eu, tudo eu. Nessa casa eu, nessa casa se eu não me mexer, não tem nada que presta. Meu marido, aquele traste, aquilo lá não vale o que a gata enterra. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Não, meu marido é uma benção.
Mas tem mulher desse jeito. E tem homem desse jeito também. Minha mulher, se eu não fizer, quando eu chego em casa, ela tem que fazer a comida, porque ela... Acho que tudo é questão de conversar, né? Sentar e conversar. E colocar tudo no seu devido lugar. É conversando que se entende, não é não? Então conversa, tem o diálogo, mas busca primeiro Deus. Aí tá, fui para outra igreja, fui lá para a igreja da Fogueirinha, para a igreja da Fogueirinha. Aí lá o pastor pregava, só coisa assim maravilhosa. Se tu pode ter o quê? Uma BM, porque tu quer uma Brasília. Eu falei, epa, esse é um dos meus. É desse jeito mesmo, porque eu não gosto desse negócio de diminutivo. Comigo é tudo no plural. Mas aí sabe qual era a palavra que Deus pregava para mim? Enquanto o pastor pregava lá no púlpito, gritando, para com esse negócio de ficar... vocês gostam de moeda? Não, jogava moeda em cima do povo. Então pega essas moedas para vocês, não dá moeda para Deus, porque Deus não gosta de moeda. E Deus dizia para mim, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentada. Aí eu falei, mas que negócio é esse? Se o pastor está pregando esse negócio que eu estou gostando, e que voz é essa que prega para mim? Eu nem conhecia essa palavra, eu nem conhecia, não sabia, eu nem estava na Bíblia. Mas que palavra é essa? Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentada. Porque se você buscar fazer primeiro para Deus, é igualzinho o dízimo. Primeiro para Deus, se você priorizar Deus, colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, Ele vai te dar direção, Ele vai te ensinar aquilo que tu se mata para fazer. E ainda é difícil, tu não vai se matar, tu vai fazer de uma maneira que tu vai... Mas, meu Deus do céu, por que eu me esforçava tanto e o negócio é tão simples? Por quê? Porque tu ia na tua força, com a tua sabedoria, com o teu entendimento. Tu não pedia direção de Deus, porque você se achava que é você que pode, é você que sabe, porque se você não fizer, nada será feito. E não é bem assim, não. Não é bem assim. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nós para nada. Quando Deus dá a oportunidade da gente levantar um palito dentro da casa dele ou fazer alguma coisa para a obra dele, se sinta feliz. Glorifica, porque ele não precisa. E você está pensando o quê? Se eu não fizer, porque se eu não fizer, nada. Já sabe, né? Porque eu aqui nessa igreja, tudo é eu. Divide as tarefas. É assim que eu estou fazendo. Ninguém faz a obra sozinho, não. Primeira cabeça é Jesus da igreja. E o resto é tudo corpo. É tudo membro, assim, ó. O resto é tudo membro. É braço, é perna, é olho, é dedo, é isso aí. Então, aprenda a dividir. Mas não deixa de buscar em primeiro Deus. Porque se ele está falando que para você priorizar ele, buscar primeiro ele, se você não fizer, sabe o que vai acontecer? Tu vai rodar. Tu já fez aquele barquinho de papel, já colocou na água, como é que fica? Tu vai ficar igualzinho. Ou uma gangorra, roda, e não sai do lugar. Vai ficar naquele mesmo lugarzinho. Tu pode criar perna que nem boar. Não vou nem colocar em boa, vou colocar centopeia, porque é maior, tem mais perna, e não vai sair da mesmice. Sabe por quê? Porque você se acha. Porque tu acha que com a tua sabedoria, tu pode resolver qualquer coisa. Não tem nenhum ser neste mundo nem no outro mais sábio do que Deus. Porque primeiro que foi ele que fez todas as coisas. E se ele deixou essa palavra, buscar em primeiro ele, porque ele quer nos dar direção. É ele que quer nos ensinar. Mas não estou falando para você não ir para a faculdade, para ir para a escola para estudar, não é nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vão misturar, entendeu? Não é omelete, não. Deus é a base de tudo e o resto vem. Então, quando nós priorizamos as coisas de Deus, tudo vai se encaixando ali, ó. Deus te chamou para fazer determinada coisa na obra dele. Então eu não quero esse negócio, eu não quero, esse negócio não dá para mim. Porque, sabe por quê? Sabe por quê? Porque tu quer ostentar. É isso mesmo. Tu quer ostentar, tu quer mostrar, olha, eu consegui, eu conquistei. Cuidado. O que adianta tu ter todo o ouro, todo o bem material e não ter saúde? Adianta? O que adianta tu ganhar o reino de riqueza, honras e glória, e perder a tua salvação? Ganhar o mundo e perder a tua salvação.
Eu não vou nem na salvação, a saúde, porque tu vê aí tanta coisa que tu tem. Tenho casa voluntária, tem tantas casas. E aí não tem saúde para ficar nem bem dentro de uma, porque vive mais no hospital do que dentro da tua própria casa. O que adianta? E quando nós priorizamos Deus, tu trabalha 24 sobre 24 e a tua força é renovada que nem a da águia. Tu já viu? A águia é renovada. Quando envelhece, Deus vai lá, tu levanta que nem as fênix, sai da cinza e tá renovada. Você vê eu falar, começar a pregar aqui no começo, que a voz quase não sai, mas conforme eu vou falando, Deus vai graduando, vai multiplicando. Por quê? Porque não é, a minha força não está no feijão com arroz que eu como, não está na carne, não está no camarão, não está na lagosta, não está no filé mignon, está no Senhor. A minha força, ela vem do Senhor, não é de mim. E quando nós aprendemos a glorificar, a honrar a Deus com tudo que nós fazemos, minha filha, pode se levantar contra ti, contra o teu filho, mas cai por terra. Porque Deus, ele honra, ele protege aquele que anda em obediência. Ele protege, ele guarda, ele coloca um anjo na tua frente, na tua direita, na tua esquerda, na tua retaguarda, e por cima tá ali ele te protegendo. Olha, lembra como ele protegeu o povo no deserto? Ele guiava? De dia era o quê? Aquela coluna de nuvem para proteger o povo do sol, não era? E de noite o quê? Aquele fogo, para o povo saber aonde eles estão colocando os vossos pés, que caminho deveremos tomar. Esse aqui. O fogo ia lá, olha, abrindo o caminho, era o GPS. Era. E tu acha que agora é diferente? Não é diferente, não. Para de ficar fazendo tudo na tua força, do teu jeito. Faça do jeito de Deus. Pergunta para Deus, Senhor, como devo fazer? Como devo resolver essa situação? Me dá sabedoria, me dá direção, Pai. O Senhor não disse que é para eu buscar em primeiro lugar o reino do céu e a justiça? Então, eis-me aqui. Fala, que a tua serva, o teu servo ouve. E dá a direção e tu vai ver. Agora para com esse negócio. Tá? Outra não. Eu não quero com Jesus. Sabe por que eu não quero nada com Jesus agora? Sou muito jovem. E eu quero ficar, sabe aquele negócio do fica? Eu quero ficar igual macaco, pulando de galho em galho. Eita, cuidado que macaco muito gordo vai pular num galho fino e acaba quebrando e se ferrando, se estatalando no chão. Vigia, vaso, vigia. Vigia. Tudo que nós precisamos... para tu ter uma ideia, que um negócio é tão sério. Eu dizia para minha mãe que eu não me casaria com um brasileiro. Não, mas não era que eu não queria. Era que eu senti isso dentro de mim. A minha mãe me tinha como uma maluca. Meu Deus do céu, minha filha não é boa da cabeça, não. Eu dizia para minha mãe que eu ia andar ao redor do mundo. Minha mãe dizia, meu Deus, essa menina é doida, doida varrida. Misericórdia. Minha filha, mas por que tu fala essas coisas, Chica? Tu não fala essas coisas porque a pessoa vai dizer que tu é maluca. Porque olha aqui, olha a nossa situação. Mas eu sempre tive a visão, porque quem anda com Deus... Mas tu não conhecia Deus, mas ele me conhecia, ele botava as palavras na minha boca. Quem anda com Deus anda na frente de tudo. Antes do negócio acontecer, ele já te mostra ali, olha, já te abre o mapa e diz, é por aqui, olha. Não importa se o fulano não está entendendo, o importante é que tu está obedecendo a direção dele, que não está entendendo o problema dele. E tu não tem que ficar te justificando, porque a gente diz assim, eu sou assim porque minha mãe e meu pai falavam assim. Minha mãe dizia, mas eu dizia, não, vai ser assim, porque a palavra vinha do Senhor. A palavra vinha de Deus. E quando a palavra ela vem do Senhor, ela se cumpre. Ela vai se cumprir na tua vida. Porque essa palavra está vindo de Deus. Então não tá, ai meu Deus, que roupa que eu vou vestir? Ai meu Deus, o que eu vou usar? Ai meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Olha, na minha casa o calango está passando pelo meio das trempes. Que eu não tenho hoje nem um palito de fósforo para acender um fogo. Deus vai prover. Deus sempre provê. Não importa qual é a tua situação hoje, amanhã é um outro dia. E se você colocar tudo na mão de Deus, a tua vida, a direção de dar o controle acionário para Deus, e aí tu vai ver a mudança, o reboliço que ele vai fazer na tua vida e vai te dar vitória. Deus vai te tirar dessa mesmice aí e vai te colocar num lugar que tu nunca imaginou. E aí, quando eu comecei a andar, fazer aquilo que Deus mandava eu fazer e manda eu fazer,
Aí foi pastor começando a ficar com raiva de mim, pastora começando a ficar com raiva de mim, porque ele dizia uma coisa e Deus dizia assim, olha, é por aqui o caminho. Eu chamava ele no secreto e falava. Ele dizia assim, começava a me olhar assim, essa mulher, ela tá pensando o quê? Ela saiu uma membra, ela saiu uma membra e não sei o quê. Aí eu falei, mas senhor, se o meu lugar não é aqui, então o que eu tô fazendo aqui mesmo, hein? O que eu tô fazendo aqui? E aí Deus disse, é porque eu te chamei para tu ser cabeça, não cauda. Entendeu? Tanto é que quando o meu esposo ficou doente, nunca um pastor da igreja que eu frequentava, uma irmãzinha da igreja que eu frequentava, foi lá na igreja, no hospital e disse, irmã, eu vou no hospital hoje orar pelo teu marido. Irmã, olha, meu neto que fez a cirurgia de 3 meses de nascido, aquela cirurgia de corpo, de peito aberto, de coração, nunca! Não, mas nunca, não. Eu só falo depois que já aconteceu, porque Deus já deu a vitória. Aí eu chego e digo, olha, Deus fez assim, assim e assim. Mas, irmã, eu falei, mas ninguém quis ouvir. Então Deus disse, tudo que pedir e não duvidando, assim será. Então eu creio na palavra, eu leio a palavra, eu tomo posse e eu vou lá. Eu vou lá. E eu oro. E se for da vontade de Deus, o negócio vai acontecer. Porque tudo é no tempo e na hora de Deus. A gente ora, sim, a gente profetiza, sim. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Tem coisa que é rápida, assim, ó, ela faz assim, no momento, mas tem coisa que não. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele te der a vitória no momento que tu quer, tu vira as costas para ele. Porque ele sabe que o que tu quer, tu não quer um compromisso com ele. Tu só quer aquilo que ele pode te dar. E ele não quer te perder. Deus ama tanto nós que ele não quer nos perder por nada. Uma alma é muito preciosa para Deus. É muito preciosa. Deus não quer que a gente se perca. E é por isso que ele está demorando. Porque ele conhece. E não adianta dizer assim, Senhor, eu te amo, se tu me dá isso que eu estou te pedindo, olha, eu vou te seguir pro resto da minha vida. Ele sabe que aqui dali é só da boca para fora, não é de fato e de verdade. Lá no teu coração, lá no teu íntimo, tu tá dizendo, na hora que ele me der, eita Jesus, vou fazer tudo que eu ainda não fiz. Vou ficar soberba, só não vou porque Deus não deu asa para cobra, porque se desse voava. Aí tu já pensou quanta gente que se é morta pela serpente voadora? Então Deus não dá asa para serpente, não. Não dá. Ela se arrasteja aí, com o ventre no chão, se arrasteja. Por isso. Porque Deus não dá asa para cobra. Mas Deus está dizendo, depende de mim. Busca-me. Busca-me. E eu vou me apresentar para ti. Deus se apresentou para mim, não foi dentro de uma igreja, não. Foi dentro do meu quarto. Lembra a palavra? Entra no teu quarto, no teu secreto, e fala com teu pai no secreto e ele vai te responder? É verdade. Foi no secreto, eu lá leio da Bíblia, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Estou lendo lá aí aquela voz, olha, que tu pensa que o mundo todo escutou. O que tu quer? E eu caladinha, porque eu estava ali, fiquei impactada. O que tu quer? Assim mesmo ele vai falar contigo. Tudo que tu quiser eu te dou se tu me obedecer. Tu vai me obedecer? Aí, meu filho, aí tu vai ter tanto inimigo que se vai levantar contra você, mas não se preocupa com os inimigos que vai se levantar, não, porque Deus abate todos eles. Não fica nenhum de pé, pedra sobre pedra. Só se preocupa em obedecer, em andar em obediência, e o resto é papo. O resto não vai sobreviver, não vai, porque Deus não vai deixar ninguém atrapalhar o projeto dele. Ninguém atrapalha o projeto de Deus. Deus permite até um certo limite, mas depois Deus remove do caminho. Alguém impediu Jesus de cumprir o que ele veio cumprir aqui? Não. Porque ele andava em obediência para fazer aquilo que o Pai mandou ele fazer. E quando qualquer um de nós que andamos em obediência porque Deus mandou, então vai ser a mesma coisa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então busque em primeiro lugar o reino do céu, fazer as coisas de Deus, e tudo que você precisa, Deus vai prover para a tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, consagra este azeite, consagra esta água, Senhor, consagra tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, seja livre, seja liberta daquela maldição hereditária que vinha assolando a vida destas pessoas por geração e geração. Mas a partir de hoje, Senhor, seja quebrada, seja cancelada, anulada toda a maldição hereditária que estava na vida do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria que estava assolando a vida do teu povo, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus, seja desfeito agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Toca na vida desta mulher, Pai, que tem um câncer no colo do útero, Senhor, essa que tem um câncer no seio, essa, Senhor, que tem uma dor que vai do alto da cabeça à planta dos pés, essa que tem um problema nos rins, que tem uma diabetes, toca, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés e cura o teu povo, Pai. Aquela que é estéril, que quer ser mãe, toca no ventre e faz fértil, Senhor. Assim como o Senhor deu um filho para Sara, que se essa pessoa vinha engravidar, essa mulher vem engravidar e vem ser mãe, Senhor. No nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder sobre a nossa vida, Pai, e repreende toda oração contrária, toda praga, toda maldição, tudo aquilo, todo olho gordo, toda inveja, Pai, vai repreendendo, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito do rancor, o espírito da mágoa, o espírito da falta de perdão. No nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra todo o mal, Senhor. Limpa esse coração, essa mente desta pessoa, meu Deus, que essa pessoa vive revoltada com Deus e com o mundo, no nome do Senhor Jesus, Pai, liberta, Pai, o teu povo de todas as algemas que Satanás tem colocado na vida do teu povo, Pai, repreende, Senhor, esse espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Tranca-Rua, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. Esses demônios que entram dentro da igreja e está desviando o povo do Senhor, do caminho do Senhor. Pai, liberta, corta as correntes, corta as algemas, Pai. Liberta o teu povo, Pai. Visita a Cracolândia e tira aquele povo da escravidão de Satanás, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, Pai. Aqueles que pedem, Pai, oração lá no YouTube, que o Senhor esteja visitando cada uma daquelas famílias, libertando e dando a vitória, dando saúde, Pai. Abrindo porta de emprego, dando vitória àqueles que têm uma causa na justiça. Envia também essa legião de anjos, Senhor, no nosso local de trabalho, para remover, Pai, todo espírito de inveja, de contenda nesse local de trabalho. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos nossos lares, Senhor, para proteger as famílias, proteger nossas crianças, Pai. No nome do Senhor Jesus, restaura este casamento, restaura estas famílias, Pai. No nome do Senhor Jesus, tira todo o mal, Pai, lançado contra a nossa casa, contra os nossos projetos. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos hospitais, Senhor, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para proteger o teu povo de toda e qualquer tribulação, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.